de construção de Stalinka, né? Que é o estilo do Stalin, que foi na época quando o Stalin era secretário-geral. Depois, quando o Khrushchev assume, depois da Segunda Guerra, a União Soviética tinha passado um baque brutal. Os nazistas não só mataram muitos soviéticos, como destruíram muito da infraestrutura. E aí ele começa esse projeto de construir construir casas em fábricas, levar e montar como se fosse Lego. Sim. E aí você vê a caixinha de sapato, sabe? Você vê até na série Chernobyl, as caixinhas tudo igual. Aquilo, a Pripyat é uma construção que tinha o que eles chamavam de Khrushchevka, né? Que era aquela caixinha. E aí, vantagens e desvantagens. Na época das casinhas todas adornadas, tudo bonitinho, ainda existia muita propriedade comunal. Então, era 2, 3, 4 famílias morando na mesma casa. Na época da Khrushchevka, que eram as casinhas todas iguais, cada um tinha a sua. Então, eles estavam tentando resolver o problema, só que aí tem uma questão. Na União Soviética toda, no finalzinho da União Soviética, 80% das casas eram do Estado, 20% eram propriedade pessoal. Então, você tinha sua casa. É que o grosso da população não comprou casa. Só que existe uma vantagem muito grande do planejamento urbano estar nas mãos do Estado revolucionário, não é qualquer Estado, né? O aluguel não passava de 5% do seu salário. Então, era um aluguel... Aliás, não era só aluguel. Era o aluguel com água, com aquecimento, com luz. Não passava de 5%. No final, chegava a 10%, a 5%. Dos trabalhadores muito pobres, era 2%, ou menos de 2%. O aluguel. Então, assim, a acessibilidade da moradia era imensa. Depois que a União Soviética caiu, eles começam um processo de dar os títulos para as pessoas que moravam nessa casa. Então, você estava lá no seu apartamento do Estado, pagando o seu aluguel, e aí você recebeu o título, né? Sua casa é sua, agora. O que aconteceu? A iniciativa privada começou a avançar em cima dessas casas. E aí eles começaram a cercar, comprar e especular. Principalmente em cima das mais cobiçadas, que eram as Stalinkas, né? Entendi. E aí, hoje, um aluguel em Moscou, em São Petersburgo, nossa senhora, é inviável, assim, é um negócio caríssimo. Então, a política habitacional, ela é um problema de ordem coletiva, né? A gente não pode pensar em cada indivíduo quando a gente tem um problema de déficit em vários lugares e que é legado do capitalismo. Isso é outra coisa que a gente nunca pode esquecer. Uma experiência sai da outra. A gente não pode esquecer que a Rússia, quando ela se tornou socialista, ela tinha deixado de ser capitalista. E esse legado não vai embora do dia pra noite, né? Fora que a Rússia passou por guerra civil, passou por cerco, passou por Segunda Guerra Mundial, que matou 22 milhões de soviéticos, que destruiu tanta casa, que mesmo com 22 milhões de soviéticos mortos, 25 milhões a mais ficaram sem ter onde morar. Você imagina esse nível de destruição. A destruição né? da União Soviética foi uma parada sinistra. Foi uma coisa brutal. Sinistro. Inclusive tem um filme... A gente tá muito acostumado a ver filmes que mostram a perspectiva dos aliados, né? Já até sei qual eu recomendo um filme muito... É difícil de assistir, mas é um filme chamado Vai e Veja. Nossa. Que é um filme bielorrusso que mostra o avanço da União Soviética em cima da Bielorrússia particularmente. Esse filme não é pra você assistir em dias que você não tá bem. Porque ele mostra... Pesadíssimo. É muito pesado. Que é um menino que ele encontra um rifle... quantos anos ele tem? Fala no filme? Deve ter 17. Ele encontra um rifle e ele quer ir pra guerra pra proteger a família. Porque ele tem raiva dos nazistas e ele vai pra frente, ele é bielorrusso. E aí ele encontra o horror, né? E não é pouco horror, não. Os nazistas, eles não só matavam todo mundo nas vilas, eles queimavam as vilas. Então não era só dominar, era exterminar a população, porque pros nazistas, aquelas pessoas eram de uma raça que não merecia estar ali. A raça eslava era inferior e não tinha o direito de estar naquele território. Então eles juntavam vilas inteiras dentro de depósitos de como é que eu falo? Barn, né? Aqueles... Celeiro, isso, obrigado. Eles juntavam dentro dos celeiros, né? Colocavam mulher, criança, idoso e botavam fogo e matavam todo mundo, sabe? E tem um monte de... arqueologia funerária, né? Sim. De gente levando tiro, mãe abraçada com filho, levando tiro na nuca. Porque era de extermínio mesmo, extermínio racial. E aí esse menino, ele vai pra guerra e ele encontra esse cenário. E aí ele vai... A saúde mental dele vai se deteriorando e você vai se deteriorando junto com ele, né? E é interessante da gente ver a brutalidade que foi o avanço nazista sob os povos eslavos até chegar na União Soviética. Porque é uma coisa que a gente não tem clareza. A gente vê esses filmes que o Gustavo falou, Resgate do Soldado Ryan, a gente vê a brutalidade dos nazistas também, né? Mas do lado dos eslavos foi uma coisa... eles pagaram um preço altíssimo. Tinha essa perspectiva racial no meio do processo, né? E era um negócio que era bem comum. E principalmente porque para os ingleses, para os franceses, para os estadunidenses era até aceitável
não intervir na guerra tão frontalmente contra a Alemanha nazista, porque para eles era interessante que a Alemanha nazista invadisse a União Soviética e aí destruísse a União Soviética. Sim. E aí dessa maneira você depois matava 2 coelhos com uma cajadada. Só que o que eles não esperavam foi esse processo de resistência do Exército Vermelho. Só pra gente ter uma dimensão, no dia do desembarque do dia D, que é de que, né, Resgate do Soldado Ryan, Call of Duty, caralho, né, vários barquinhos foda, tinha mais tropa. A maioria das praias da Normandia estavam desocupadas. A praia que eles vão enfrentar uma resistência maior é a praia dos filmes, né, se eu não me engano é a praia de Omaha, mas eu não tenho certeza. E tinham mais divisões do exército da Wehrmacht, do exército nazista, na Iugoslávia, sendo combatidos pelos partisãos socialistas do Tito, que era uma outra experiência socialista, do que exércitos inteiros que foram utilizados para tomar Paris em 1940, porque quando os nazistas avançam para Paris, tem mais colaboracionista, tem mais gente que luta ao lado dos nazistas do que contra os nazistas. Porque isso é uma outra coisa, né? As pessoas, a gente costuma achar, isso é uma coisa que até é produzido por essa questão da teoria da ferradura, tal, que o nazismo ele é um elemento de exceção ideológica, né? De que ele é um ponto fora da curva, que o Hitler era um lunático e que ele promoveu tudo isso. A grande questão, Vilela, é que na verdade a Alemanha nazista só fez o que França, Inglaterra e Estados Unidos já faziam em seus territórios. Como assim? Lembra? Já ouviu falar de Jim Crow Laws? As leis de segregação racial dos Estados Unidos? Claro. A Alemanha nazista copiou a lição de casa dos Estados Unidos nas Jim Crow Laws. Tem carta de chanceler, de diplomata alemão elogiando o sistema das Jim Crow Laws, porque eles querem fazer essa aplicação contra a população judaica. Se a gente pegar, por exemplo, o que os franceses fazem na Argélia, é a destruição sistemática. A mesma coisa. É matar camponesa, é matar mãe, é matar criança. O Congo belga era propriedade privada. Se depois procurar o mapa da África dividida no processo neocolonial, a área central ali da África, que é onde fica hoje, eu acho que a República Democrática do Congo, era de propriedade privada do rei Leopoldo II. Privada, era a fazenda dele. E aí uma prática que vai ser muito comum no Congo belga é de capatazes a serviço do reino da Bélgica, do rei Leopoldo, né? Porque ele era o dono. Os capatazes a serviço do rei Leopoldo decepar a mão, decepar a pé, decepar a cabeça, para poder mostrar o que aconteceria com os nativos em caso de resistência. E não era só isso. Se eles não atingissem uma cota de extração de borracha, porque era um campo de extração de borracha. Se eles não batessem a cota, que às vezes era impossível, eles tinham as mãos decepadas e eles eram forçados a carregar as próprias mãos no pescoço como colares. Isso tem foto, tá? Não é invenção. A gente pega, por exemplo, o exemplo da África do Sul. A África do Sul sempre foi esse farol de civilização dentro do continente africano para a Europa. A África do Sul conviveu muito bem, obrigado, com o apartheid até 1990. Sim, com o apoio do Reino Unido, inclusive. O grande problema para a Inglaterra e para a França é que o que a Alemanha nazista quis fazer, que foi a replicação da lógica colonialista na Europa. Sim. Esse era o problema. O problema não era uma questão de ordem moral, né? Antes de Hitler, África e Ásia tinham Hitler atrás de Hitler atrás de Hitler. Ele só copiou a lição de casa da Europa. Nunca foi uma questão sobre isso, assim. Sim. E aí, a respeito da França também, você falou de colaboracionistas, poucas pessoas lembram, né, quem não estudou a fundo, que a França teve uma experiência fascista também, que foi a França de Vichy, né? A França de Vichy sob o Pétain. Sobre o general Pétain. O general Pétain era o Hitler, né? Era o líder fascista da França, que foi foi a área colaboracionista da França. Então, assim, apagar esse histórico todo de ou vista grossa ou até colaboração dos países que formariam os aliados com a Alemanha nazista é um processo ideológico. Novamente, a gente volta porque a gente estava falando antes. Tava claro para a maior parte do mundo que quem tinha derrotado os nazistas, inclusive o Império Japonês, era a União Soviética. E isso era muito perigoso, ideologicamente, né? Porque, de repente, o Stalin foi alçado a figura de grande líder, sabe? De figura de admiração por várias pessoas internacionalmente, assim. Sim. Eu vou no banheiro rapidinho. Vai lá. Isso aconteceu, de fato? Sim, Tava sim. pra acontecer. Tem um livro muito legal sobre esse tema, que é um livro de abrir os olhos, assim. Chama Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra, de um filósofo italiano chamado Domenico Lussurdo, que ele vai abordar justamente como é que foi esse processo de criação desse terror ideológico, de fomentação da transformação da figura de Stalin em um monstro. E é um livro bem interessante porque ele não faz uma defesa
cega, meio idílica, sabe? Um negócio meio apaixonado. Sei. Stalin, rainha, fada sensata, nunca errou. Não é isso. É uma avaliação histórica honesta e que lida com várias questões da realidade soviética. As questões de número. Ele matou pra caramba, Então, ele é o que... Uma das coisas que é creditada muito pro Stalin é o suposto Galadomor, né? O Holodomor. Só que o que acontece é o seguinte, acho que até o Elias explicou isso no debate dele contra a Renata, como foi o processo de acumulação de capital para a União Soviética, né? Não sei se você lembra, mas ele fala que a União Soviética, por não ter a condição para se industrializar, ela precisava arrumar uma forma de acumular capital mais rapidamente para que ela pudesse acumular dinheiros, para que ela pudesse construir o maquinário dela para ela se industrializar. E a forma que ela encontrou isso foi de fazer nos campos, né? Então existe um processo de coletivização forçada dos campos. Só que o que acontece? Quando esse processo é tomado, né, pelo Estado, existe uma categoria de camponeses, especialmente na Ucrânia, os chamados kulaks, não confundir com gulag, gulag é outra coisa, os kulaks, que eram camponeses muito ricos e que tinham grandes propriedades de terra e que, sendo contrárias à coletivização do campo, vão começar a estocar alimento, vão começar a impedir com que o Estado acesse essa produção, e existiram problemas distributivos por parte do Estado também. E aí o que acontece é que você vai ter um processo de um desenvolvimento de muita gente que vai morrer por conta da fome, mas não só por conta da fome, porque nessa conta é colocado gente que morre de fome, de doença, de assassinato. Eles botam todos os números lá para poder inflar. Só que aí, qual que é o erro argumentativo nisso, né? O Holodomor, ele é uma produção propagandística nazista. A primeira vez que existe um relato sobre o Galadomor é durante o processo de ocupação da Ucrânia pelas tropas nazistas, e há uma historiografia muito ligada a um cara chamado Stepan Bandera, que vai ser o líder nazista ucraniano na Ucrânia. Então, eles vão usar isso como